Shalom Vraha, muita saúde para você, muitas notícias boas. Sou Rivka Raya e estou lendo para você o livro do nosso querido Rabino Gloiber, Parashat Lech Lecha. Você tem conhecimento sobre os testes, os 10 testes que Avram passou na vida, durante sua vida? Então, a Mishnah, em Pirkei Avot, capítulo 5, Mishnah 3, nos conta que o nosso patriarca Avraham, por 10 vezes, foi testado por Hashem, Deus, durante a sua vida. E passou em todos os testes. A Mishnah ela não conta para nós quais foram esses testes. Não nos conta. Mas, Rabbeinu Ovadia, de Bartenura, ele foi aluno de Rabbi Yosef Kolon Traboto, conhecido como Maharik, em Bolônia. Tornou-se depois rabino em Bertinoro, que era a cidade onde ele nasceu, e por isso ele foi apelidado de Bartenura, que é Bertinoro no dialeto falado naquela região. E ele se tornou conhecido por fazer um comentário popular sobre a Mishnah, onde ele fala dos 10 testes que Avram Avinu passou. E ele explicou essa Mishnah em Pirkei Avot e disse que os 10 testes de Avram Avinu foram os seguintes. Primeiro, o primeiro teste que ele passou foi em Ur. Naquela época, o mundo inteiro rezava para a idolatria. E Avram Avinu, ele descobriu o seu Criador. Nessa época, onde a idolatria era o epicentro de tudo. E ele descobriu sozinho, sem ajuda de ninguém. O rei absoluto da época, que se chamava Nimrod, se considerava Deus. E ele deu uma ordem, um decreto, que todos se prostrassem, deveriam se prostrar na frente dele. Quem não fizesse isso seria jogado dentro de uma fornalha gigantesca. Todos se prostravam na frente dele, né, de Nimrod, com medo de morrer. Todos, menos Avram, que estava disposto a morrer e não fazer idolatria. Nimrod, então, mandou jogar Avram Avinu na fornalha gigante. Mas aí Hashem fez um milagre sobrenatural. E Avraham saiu de lá são e salvo, sem um mínimo ferimento ou queimadura. O segundo teste foi o fato de Hashem pedir para Avram deixar a sua família, sua terra e o seu país e junto com sua esposa irem para o lugar que Hashem mostraria para eles. Eles não sabiam que lugar era esse. Hashem pediu para eles saírem e eles saíram. O terceiro teste foi quando ele chegou ao lugar em que Hashem mostrou para ele a terra prometida, e esse lugar se tornou uma região de fome e de guerra. Ele chegou no lugar onde Hashem pediu para que ele fosse, e ele chegou lá e encontrou fome e guerra. Avram Avinu não podia voltar para o seu país, porque Hashem tinha dito para ele sair de lá. Como ele voltaria? E ele foi obrigado, nessa época, a descer ao Egito, que era o único lugar que não tinha nada a ver com os lugares de onde ele saiu, a pedido de Hashem. Então ele foi para o Egito por causa da fome e da guerra. O quarto teste aconteceu no Egito. Sara, sua esposa, foi levada para se casar com o faraó do Egito, sem que Avram pudesse fazer absolutamente nada. E este teste terminou em um grande milagre, no qual Hashem, Deus, salvou Sara. Avraham saiu de lá muito rico e eles voltaram para a terra prometida. Esse foi o quarto teste. O quinto teste foi o de ter que fazer uma guerra. Avram foi obrigado a fazer uma guerra totalmente desproporcional contra 4 reis e terminou com o grande milagre de ter vencido essa guerra. Esse foi o quinto teste. O sexto teste foi que Hashem mostrou para ele uma visão de todos os sofrimentos que o nosso povo iria passar até os dias de hoje, até essa presente data, até o fim de tudo.
que todo o sofrimento que o nosso povo ia passar. E ele não perguntou para Hashem, onde estava Hashem no holocausto? Alguém já te perguntou onde estava Deus no holocausto? Avram Avinu não perguntou a Hashem. Não fez essa pergunta a Hashem. Onde você estava no holocausto? O 7º teste foi que Hashem pediu para ele fazer Brit Milá com 99 anos. O 8º teste foi que Sara foi levada por Avimelech, o rei dos filisteus, que quase se casou com ela. E este teste terminou com grandes milagres e o rei dos filisteus teve que devolver Sara para Avram e permitir a eles que morassem na terra dos filisteus. O 9º teste foi quando Sara pediu para ele expulsar Agar, a escrava com o seu filho Ismael. O 10º teste foi quando Hashem pediu para ele pegar o seu filho único, seu filho amado, Isaque, e fazer dele um sacrifício para Hashem. Esse teste terminou com o anjo segurando a mão de Avram Avinu, dizendo para ele não lançar sua mão sobre o jovem, porque Hashem já sabia, já tinha visto que ele tem temor a Hashem, Deus. Ou seja, não só amor, que ele já tinha demonstrado por Hashem, Hesed, mas também temor, Gevurah. E esse Rabbeinu Ovadia ben Avraham de Bartenura, comumente conhecido como Bartenura, ele foi um rabino italiano que viveu no século XV, que fez todos esses comentários sobre os 10 testes de Avram Avinu. Ele nasceu em 1445 em Bertinoro, que naquela época fazia parte dos estados papais da Itália. Após a morte de sua esposa, ele iniciou em 29 de outubro de 1486 uma jornada de 2 anos e meio para a terra de Israel, visitando muitas comunidades judaicas ao longo do caminho. O forte desejo de visitar a terra de Israel o levou, logicamente, a Jerusalém, aonde chegou nos exatos 25 de março de 1488. Acabou por se estabelecer lá, onde rapidamente ele se tornou proeminente e trabalhou esforçadamente, incessantemente, para quê? Para restaurar a vida comunitária judaica, tanto material quanto espiritual. Relevância que faltou por tanto tempo naquela cidade, naquele país. Teve muito sucesso em seus esforços. Restabeleceu uma Hevra Kadisha, que é uma sociedade de cemitério judaico, na qual serviu ativamente, bem como um Yeshivá, que ele estabeleceu com a chegada de eruditos espanhóis exilados pela Inquisição. Sua presença na Terra Santa, em Eretz Israel, marcou uma nova época para a comunidade judaica que vivia lá. A administração dos assuntos comunitários judaicos em Jerusalém havia caído nas mãos de quem? Nas mãos de funcionários corruptos. Os pobres, eles eram severamente tributados pelo governo muçulmano e os ricos tratados de forma bem amigável. Não bastasse isso tudo, foram também expulsos da cidade após exigências financeiras exorbitantes pelo governo muçulmano, de modo que a comunidade judaica estava à beira da ruína, não tinha como sobreviver àquilo tudo, não tinha dinheiro para se manter. E uma carta escrita a seu irmão, em 24 de agosto de 1489, Rabbeinu Ovadia mencionou que os judeus migraram de Jerusalém para o Egito, Damasco, Alepo e outros lugares a fim de poder servir a Deus com tranquilidade, com paz, o que não estava sendo possível fazer em Jerusalém por causa do alto custo de vida. Durante esse mesmo ano, ele diz que também conheceu judeus de Aden, no Iêmen. E ele conta que morava na casa de um Nagid, um judeu muito rico, e que esse judeu ele era palestrante regular de uma sinagoga em uma comunidade judaica.
E ele contou que 2 vezes por mês ele dava uma palestra na língua hebraica e que ficou isento por isso de pagar o imposto habitual cobrado de todos os outros cidadãos judeus naquela época. E mais tarde, naquele mesmo ano, em 17 de dezembro de 1489, ele escreveu que havia se mudado para Hebron, onde achou a atmosfera muito mais propícia, veja bem, muito mais alegre, saudável, em uma pequena comunidade judaica de cerca de 20 famílias que viviam em uma vila e eram pessoas muito mais humildes e simpáticas, de temperamento, muito melhor de temperamento do que as que ele encontrou em Jerusalém. No final, Rabbeinu Ovadia, ele foi reconhecido como grande autoridade rabínica, serviu como rabino-chefe de Jerusalém, reconhecido como tal também pelas autoridades muçulmanas. E ele conseguiu, assim, reduzir a carga tributária que recaía sobre o nosso povo, sobre a comunidade. E o Rabbeinu Ovadia, ele reviveu o uso do hebraico ao proferir seus discursos de Shabat na língua santa. E seu principal comentário é sobre a Mishnah. E Rabbeinu Ovadia é para a Mishnah o que o Rash é para o Humash e o Talmud. Suas explicações sobre a Mishnah é uma explicação básica, direta e objetiva, indispensável até os dias de hoje para todos nós judeus. Em seus últimos anos de vida, ele conseguiu rejuvenescer a comunidade judaica de Jerusalém. Ele conseguiu rejuvenescer e ele foi reconhecido como grande líder espiritual dos judeus de sua geração. Rabbeinu Ovadia faleceu em 1515 em Jerusalém, que pertencia naquela época ao sultanato mameluco e foi enterrado no Monte das Oliveiras. Desejo a vocês muito sucesso, muita saúde, um beijo no coração de todos e tudo de bom.